paz de Cristo para todos. Professor Denis Pereira chegando com mais uma sequência de pré-aulas para as classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Você sabe que todas as semanas nós estamos por aqui. Portanto, se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Isso é extremamente importante. Comente também o vídeo, comente a aula, como fez Lilian de Paula, Felipe Júnior, Luciana Ramos, Juliane Farias, Rosa Patrícia, Adenilson Santos, Keile Nato, Érica Ferraz, Rosa Patrícia, enfim, muita gente, Marta Maria, Gisele Silva, Wander Gregório, muitas pessoas que comentam. Esses comentários ajudam o canal a crescer e também nos motivam a continuar com este trabalho. Não dá para ler os comentários de todos, mas pelo menos citamos os nomes de alguns. Então não se esqueça de apoiar o canal. Esse canal é bênção para você, então inscreva-se, ative o sino de notificações, dê like no vídeo, comente o vídeo, fale para nós de onde você nos assiste, envie perguntas e sugestões para outros conteúdos aqui no canal também, e não se esqueça de compartilhar com os seus amigos, com os seus alunos, com outros professores, este conteúdo que com certeza é um conteúdo abençoado porque é a palavra de Deus. Vamos então às pré-aulas das lições 5 da escola dominical. Vamos para a aula. O reinado de Acasias, lição 5, classe de adultos. Nós vamos falar aqui sobre a coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Salmo 7, versículo 9. Eu quero lembrar aos irmãos que aqui na descrição dos vídeos tem 2 links. Para você acessar todas as minhas redes sociais, conhecer melhor o nosso ministério. Outro também para você baixar um conteúdo exclusivo em PDF para a sua aula, comentários e slides para ajudar na preparação de sua aula. É só acessar os links que estão aqui. E eu estou ensinando também nos nossos grupos de WhatsApp professores a usarem o smartphone como uma ferramenta para divulgar a EBD, para gravar vídeos, para fazer aqueles cartazes da leitura diária. É só me chamar aí que vai ser um prazer ajudar você. Muito bem. O reinado de Acasias foi fortemente marcado pela idolatria como de seus antepassados, como na maioria dos reis aqui. Após uma queda da sacada do palácio real e consequente ferimento, Acasias cometeu um ato de infidelidade a Deus ao consultar Baal-zebub sobre o seu destino. E aí, através de Elias, o Senhor advertiu ele severamente sobre esse grave erro, anunciando o decreto de sua morte. Eu estou gravando aqui a sequência de aulas, jovens, juvenis, adultos, e uma coisa que me chama a atenção é quando Deus anuncia a morte de alguém, quando Deus anuncia o juízo sobre alguém, é porque esta última atitude, não é, que culminou na manifestação desta palavra de Deus, olha, você vai morrer, enfim, é a gota d'água de uma sequência de ações e de atitudes que a pessoa vem tendo contrária à vontade de Deus. Ninguém recebe um decreto de morte da parte de Deus por conta de um erro. Quando a ira de... você tem que escrever isso aí, por favor. Quando a ira de Deus se manifesta, é resultado de um caminho de constantes desvios e de desprezo à palavra de Deus. Você escreve isso aí, você manda para mim. Eu vou escrever isso aqui, ó, num dos nossos grupos de EBD, porque tem a ver com a lição. Vamos lá? Vamos escrever aí, ó. Quando a ira de Deus se manifesta, não é resultado de uma atitude errada ou
infiel da parte de alguém, mas de um caminho, uma jornada, uma sequência de decisões e comportamentos contrários à vontade de Deus. Contrários à vontade de Deus. Você me segue lá no Instagram, daqui a pouco eu vou postar isso aqui lá, tá bom? Isso aqui vai ficar gravado lá. Quando a ira de Deus se manifesta, é um resultado de uma atitude errada ou infiel da parte de alguém, não é de uma atitude isolada, mas de um caminho, uma jornada, uma sequência de decisões e comportamentos contrários à vontade de Deus. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado quando se entra pelo caminho da desobediência. Tópico 1. Um reino marcado pela idolatria. O Deus de Acasias. Acasias venerava o Deus Baal-zebub de Ecrom, uma das 5 cidades dos filisteus. Então, quando ele adoeceu, ele foi consultar essa divindade para saber se viveria ou morreria. Acasias seguiu os passos de seu pai. O reinado dele foi um dos mais difíceis para Israel. Ele é mencionado, como muitos outros, como Acabe, Jezabel, Jeroboão, como aqueles que fizeram mal aos olhos do Senhor. No seu curto reinado de 2 anos, ele conseguiu superar a maldade dos seus antecessores. Ele seguiu o péssimo exemplo de seus pais. Você entende? Por que nós devemos ser bons exemplos para os nossos filhos? Ele seguiu os maus exemplos, né? Então, quando a gente vê alguém mais velho que nós e que dá mau exemplo, não é para a gente seguir o mau exemplo. É uma atitude de inteligência. Nós não seguirmos os maus exemplos. Olha o que a Bíblia diz de Josias, 2 Crônicas, capítulo 34. Olha que lindo isso aqui, ó. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a governar e reinou 31 anos em Jerusalém. 31 anos em Jerusalém. Agora, o que é interessante é que Josias era filho de Amon. Olha o que a Bíblia diz de Amon. Amon tinha 22 anos de idade, 33 e 21, quando deu início ao seu governo e reinou 2 anos em Jerusalém. Ele agiu de forma perversa, fez tudo quanto o Senhor abomina. Olha só. Aí agora, ó, olha só. Amon era filho de Manassés, um dos piores reis. Amon copiou Manassés. Amon morre e seu filho Josias começa a reinar. Olha que coisa linda. Josias agiu de modo justo e sincero diante do Senhor, obedecendo aos conselhos e orientações do rei Davi, seu antepassado e predecessor, sem se desviar deles nem para a direita nem para a esquerda. Então, a grande lição é: sigamos os bons exemplos. Josias não encontrou um bom exemplo dentro de sua casa. Ele foi encontrar no passado, mas ele não copiou os erros de seu pai. Seu pai copiou os erros de seu avô. Manassés foi ruim, Amon foi ruim. Ou seja, Josias quebrou o ciclo. Meu Deus, hein? Isso é uma grande lição. Nós podemos quebrar o ciclo. Talvez a gente vive um ambiente em que os exemplos são negativos, mas está em nossas mãos quebrar o ciclo de desobediência e de rebeldia e construir uma história de verdadeira fidelidade a Deus. Muito bem. Tópico 2. Elias desafia a adoração a Baal. O rei Acasias enviou seus emissários para consultar o falso deus Baal-zebub, mas o anjo do Senhor
ordenou a Elias, e ele vai e diz: escuta, não tem Deus aqui em Israel não, pra você consultar o Deus de Ecrom, Baal, Zebub. Elias não tinha medo não. Elias, né? Quando o rei ficou sabendo da profecia de Elias, enviou 3 homens em ocasiões diferentes. Estes homens eram um oficial com 50 soldados que iam para levar Elias até o palácio. Mas nas 2 primeiras vezes desceu fogo do céu e consumiu todos os seus soldados. Isso aqui não é para a gente sair por aí dizendo, cara, fogo do céu e destrói ali. Não, nada disso. Na 3ª vez, o capitão, temendo pela própria vida, suplicou, pediu por misericórdia, né? E aí Deus teve misericórdia e Elias foi orientado por Deus a segui-los até o palácio em segurança. Elias pode ser chamado profeta do fogo, né? Em 3 episódios do seu ministério, Deus enviou fogo do céu no Monte Carmelo, no Monte Horebe, não é? E quando 2 vezes o fogo desceu para consumir aqui o exército e os seus estes homens todos aqui. Fogo do céu, caiu fogo do céu. Elias é considerado, portanto, o profeta do fogo, não é? O ministério de Elias é um ministério que provocava temor nas pessoas. Temor nas pessoas. Quando nós olhamos o ministério de Elias, é possível entender que a maneira muito específica como Deus o usava, não é? O 3º capitão que vai até ele clama por misericórdia. Que coisa linda, clama por misericórdia. A Bíblia diz que é um coração contrito e quebrantado, tu não desprezarás. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. O que será que mostra o fato destes primeiros 100 homens morrerem? Isso tem muito mais a ver com o tamanho, a gravidade dos erros de Acasias do que com Deus ter ficado com raiva ou coisa parecida, ou Elias. Acasias não está entendendo. É como se Deus estivesse sinalizando para ele: você não está entendendo que o que você fez é grave? Tem gente que não entende os sinais de Deus. Que a gente perca tudo, menos a sensibilidade para discernir a voz de Deus quando Ele nos chama para o secreto, quando Ele nos chama para o abraço, quando Ele nos chama para o quartinho, quando Ele nos chama para o puxãozinho de orelha. Deus está falando, Deus está apertando. São oportunidades que Deus está dando para a gente se humilhar, para a gente se arrepender. Sabe? Fogo está caindo e não sei o que, e as coisas estão ficando o caos, e a gente não escuta a voz de Deus, a gente não para. Opa, peraí! Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Muito bem. A doença de Acasias e a sua morte. Deus mandou Elias dizer ao rei que ele jamais seria curado ou sairia da cama vivo, por consequência de sua obstinada idolatria. Acasias estava sentenciado à morte. Olha que coisa. Então veja, de novo, não é uma atitude isolada, é uma sequência de atitudes de constante desprezo e rebeldia para com a palavra de Deus. Não é um pecado, é uma vida de pecado, consciente, proposital, sabe que está fazendo errado e não abandona, segue em frente, continua. Que Deus tenha misericórdia e piedade de nós, não é? Como poderia opor-se a Deus e negligenciar suas leis daquela maneira? Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem sua palavra e permanece com a vida entregue deliberadamente, propositalmente ao pecado.
Uma coisa é quem não conhece a palavra. Uma coisa é quem não conhece a Deus. Outra coisa é quem conhece. Sabe que tal atitude desagrada a Deus. Acasias sabia que a idolatria desagrada a Deus. E ele a praticou. E com isso induziu muitas pessoas a praticarem também. Ao ser convocado à presença do rei pelos oficiais e seus soldados, o profeta não titubeou em repetir o que já havia dito aos mensageiros diante ali de Acasias. Desta cama que subistes, não descerás, mas certamente morrerás. Enfim, Elias não mudou sua pregação porque estava diante do profeta. Deus mandou ele falar, ele falou. A palavra é essa? Tome. Acabou. Ele não mudou. Você está no palácio, está diante do rei. Cuidado que você vai falar, hein? A porta pode fechar. Profeta não escolhe o que fala. Por isso que... mas tem que saber como fala. Depende. Porque tentando adaptar o jeito que fala, tem profeta mudando o que tinha que falar. E com rebelde, você quer saber de uma coisa? Não tem essa de saber o que fala com rebelde. Quando chega nesse ponto aqui, não tem meias palavras. Vai morrer, ponto. Como é que você faz? Vou um jeito, não tem. Vou usar uma linguagem, não tem linguagem. Com rebelde não tem essa de linguagem. Arrependa-se, ou vai perder tudo, ou vai acabar morrendo. E no caso aqui de Acasias, nem arrependimento não cabe mais, porque o coração dele estava completamente endurecido. Tanto que aconteceu. Morreu. Não sei se tinha medicamento, se tinha medicina, mas enfim, ele era rei, tinha acesso ao melhor da medicina da época. Mas a palavra de Deus foi: dessa cama que você subiu, tu não vai descer, tu vai morrer. Morreu. Morreu. E se ele se humilha? E se ele pede perdão a Deus? Aí é só a gente olhar para Ezequias. Põe tua casa em ordem porque tu vai morrer. Ele pediu misericórdia. Ele se humilhou, não se humilhou? Deus não deu para ele mais 15 anos de vida? O problema está aí, no arrependimento, na confissão. Buscar e clamar pela misericórdia divina. Nesse episódio, várias qualidades de Elias são percebidas, tais como intimidade com Deus. Intimidade com Deus. O profeta, o pastor, o pregador, o professor precisa ter intimidade com Deus para saber que há momentos que não tem como fugir. Não tem. Principalmente quando a palavra é pontual. Não adianta fugir. É Deus que mandou? Fala. Ele se responsabiliza. Eu aprendi assim. Fala que quem te chamou se responsabiliza. Ele tinha intimidade com Deus. Zelo em promover a adoração a Deus e condenar a idolatria. Nós precisamos fazer isso aqui nos dias de hoje. Promover a adoração verdadeira a Deus e condenar a idolatria. Meus irmãos, será que tem idolatria nos dias de hoje? Idolatria. Viu? Clareza e assertividade em suas sentenças. A mensagem de Elias era direta, sem firula. Vai morrer, ponto. Fidelidade e, além de tudo, coragem. Ainda hoje o Senhor busca homens e mulheres que lhe sejam fiéis e obedientes para serem usados por Ele em sua grande obra. Por que o ministério de profeta, o ofício profético, tem sumido da igreja? Por que será? Não, profecia é palavra. Não, pregação é pregação. É um ministério. A profecia como dom. A Bíblia diz que a profecia, ela edifica a igreja. A profecia edifica, consola e repreende através da palavra profética. Se não há profecia na igreja, se a profecia edifica, a igreja sem profecia fica uma lacuna aí. Pregação é pregação, ministério. Mas nós cremos como assembleanos pentecostais na atualidade dos dons espirituais.
A questão é, temos a coragem de Elias? Elias não escolhia o que falava. Ele simplesmente falava, convicto de que era Deus. E Deus cuidou de Elias, protegeu Elias, e nenhuma de suas palavras caíram por terra. Que Deus te abençoe, um forte abraço. E a síntese desta lição, eu diria, os pecados constantes e a falta de arrependimento podem nos levar à morte física ou espiritual. É por isso que, escrevendo lá em 1 Coríntios, Paulo escreve: por isso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que morrem ou que já estão mortos. Por quê? Porque estão vivendo uma prática normal do pecado. E aí vai tomar ceia. Não é que peca, né, e pede perdão, não. É que premeditadamente a pessoa toma ceia, pede perdão, já na intenção de continuar praticando o mesmo pecado, que não tem problema, não tem nada a ver. Essa prática constante do pecado vai conduzindo o crente à morte espiritual. E, lamentavelmente, existem muitos cadáveres dentro da igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus assopre nos nossos ouvidos para tirar toda a cera, para que a gente escute a sua palavra, porque a palavra gera vida. Ainda que esteja morto, há poder na palavra para gerar vida e para mudar aqueles que de fato se arrependerem, reconhecendo que precisam viver uma nova vida em Cristo, porque quem agora está em Cristo, nova criatura é. Que Deus te abençoe, forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, tenha uma ótima semana, até a próxima aula, Deus abençoe.